Fala, galera! Uhul! 12º podcast. Mônica Lopes, muito prazer. E o tema de hoje, falhar na primeira vez. Remexo na Inquisição. Só quem já morreu na fogueira sabe o que é ser gamão. E hoje aqui, meu maridão, urologista, mega especialista em disfunções sexuais masculinas, em aprimoramento sexual masculino, Dr. Francisco Coutinho, amor, bem-vindo. Fala aí, mais galera, uma vez. muito bom participar desse podcast. E também comigo, meu amigo que é psicólogo, acupunturista, o cara é fera, gente, Carlinhos. Muito obrigado, Mônica, pelo convite mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês. E eu proponho que a gente toque esse podcast hoje comentando alguns comentários, né, lá do YouTube, no vídeo Falhou na Primeira Vez. Eu vou começar com o primeiro comentário que está aqui, né, que foi feito um dia atrás aqui. Quero os comentários de vocês. Eu falhei ontem, parênteses, primeira vez, mas estou preocupado, tenho medo de na segunda vez falhar também. Na pergunta, né, no questionamento desse nosso amigo, a gente não fica bem claro se ele falhou na primeira vez que ele tem a relação sexual ou se ele falhou pela primeira vez. Se ele falhou na primeira vez, podemos concluir que ele tivesse muito ansioso, com uma expectativa muito grande do ato sexual e não conseguiu então desenvolver a sua performance natural, né, por conta dessa questão da ansiedade. Se ele falhou pela primeira vez, ou seja, ele já tinha uma vida sexual, ele não tinha a inexperiência sexual, porque ele já tinha tido outras atividades sexuais no passado, e pela primeira vez ele está falhando, que é uma coisa nova. A primeira coisa que eu tenho que dizer para esse indivíduo é que existem dois tipos de homem: o que falha e o que mente. Porque a falha do homem... A falha é infalível. A falha é infalível. É ótima questão. Então, todo homem pode ter um momento em que a sua performance não é perfeita. Como qualquer mulher pode ter um dia que a sua lubrificação, que é a semelhança da ereção, não está tão perfeita. Então, isso aí é algo comum. Para que ele ocorra a ereção peniana, ele precisa de estímulos sensoriais, visão, olfato, audição, pensamentos. Então, tudo isso vai levar com que ele tenha liberação de substâncias que vão promover o relaxamento dos vasos sanguíneos penianos, os chamados corpos cavernosos. Quando o indivíduo tem um estímulo, esses vasos sanguíneos eles se relaxam e permitem a entrada de sangue, que vão gerar então a rigidez peniana. Quando o indivíduo está assustado, quando o indivíduo está ansioso, quando ele se sente cobrado por alguma razão, ele começa a ter uma descarga de substâncias que nós chamamos de adrenalina. É semelhante ao indivíduo que toma um susto. Ele toma um susto, ele fica pálido, ele fica branco, as mãos ficam geladas. Por quê? Ele sofre uma descarga dessa substância, da adrenalina, noradrenalina, que são substâncias, elas fazem exatamente o inverso. Elas fecham os vasos. Elas fecham o que nós chamamos os vasos da periferia, porque elas preparam o indivíduo para fugir, para uma guerra, para uma luta. O organismo contrai aqueles vasos da periferia, das mãos, do rosto, da pele, do pênis, para poder redistribuir esse sangue para os órgãos vitais. Então, o organismo não consegue diferenciar se o indivíduo está assustado, com medo e precisa fugir, correr, ou se ele está assustado com medo porque ele não quer falhar. E ele tem essa descarga que não depende dele e que fecha
os vasos sanguíneos. Com isso, o sangue não penetra no pênis. Ele vai começando a sentir que o sangue não está entrando no pênis dele. E ele vai ficando cada vez mais nervoso com essa situação. Ele vai focando a relação na resposta do pênis dele e ele vai tendo dificuldade cada vez maior de ter uma relação. De repente é só parar, dar uma relaxada, retomar. Respirar, ter uma certa Tirar tranquilidade, o foco, né? falar assim, não tá dando. Ele hoje não quer, ele tá aqui meio inibido. Espera um pouco. Ou fala pra parceria, cara. Eu tava tão afim. É. Entendeu? A minha expectativa era tão grande. Não tá rolando porque eu tava muito afim. Porque você tira essa expectativa, você valoriza o outro. Isso. Né? Porque tem a parceria que pode achar assim, putz, mas sou eu? Exatamente. E sempre isso ocorre. Ele falhou porque eu não dei o devido estímulo, não sou gostosa, não sou bonita. É bonito, gostoso, né? Então, assim, isso pode acontecer. E, cara, não é culpa de ninguém. Isso acontece pelo organismo, como o Francisco acabou de falar. Então, assim, olha como é importante a gente saber o que acontece no nosso organismo, com as nossas emoções, né? Isso tem uma repercussão. E se a gente souber que se eu ficar mais tranquilo, se eu tomar um suco, se eu ver um filme, se eu for ficar agarrado com essa pessoa e retomar tudo isso, isso tudo pode voltar de uma maneira, nossa, maravilhosa, como você esperava e como a sua parceria esperava. Então, acho que é por aí. Não, Fran? Ele precisa reduzir essa cobrança, essa ansiedade que ele tem da resposta peniana dele. O indivíduo que falhou, ele tem que estar preocupado em curtir a parceira dele, tocar a parceira dele, cheirar, sentir, provar, degustar da parceira ou do parceiro. Ele tem que tirar um pouquinho o foco da resposta peniana dele. Ele tem que entender que o pênis ele é responsivo através do chamado sistema nervoso autônomo, ou seja, não depende da vontade dele. Não tem controle. Não tem controle algum. Então, o pênis é um outro órgão de tem vida própria, gente. É um outro ser. Um homem vive, ele e o pênis dele. São duas pessoas, dois seres completamente distintos. Eles têm vida própria. Então, tem que respeitar isso. Agora, se o indivíduo encara, eu falei a primeira vez, mas eu falei porque eu estava nervoso, eu falei porque eu tive uma descarga de adrenalina que me dificultou, e na próxima vez eu vou ter uma abordagem para tentar ficar mais tranquilo, fazer mais sexo oral, vou fazer mais preliminares, etc. Muito provavelmente ele vai ter uma boa performance. Agora, se ele for para uma segunda relação com a cobrança sobre ele, com a obrigação de uma performance maravilhosa, obviamente que ele vai estar sujeito a uma nova falha. Eu acho que tem uma dica, né, que vale muito a pena falar, que tem a ver com o nosso primeiro podcast, a Sociedade Ocidental Penetrativa, é o seguinte: se você está indo para uma relação, seja com um parceiro ou uma parceira, entenda que é possível dar prazer ao outro ou para outra sem penetração peniana. Exatamente. Se você partir desse princípio de que você consegue dar prazer e ter prazer sem que você tenha essa ereção que você sonhava, você já tirou das suas costas essa responsabilidade. E aí, naturalmente, provavelmente vai ter ereção. Terá. Quando você fala assim, eu busco dar prazer ao meu parceiro ou parceira, tá entendendo? E independente disso, ela vem naturalmente. Ele reage assim. E muito provavelmente a parceria vai responder muito bem aos estímulos não penetrativos penianos. Com certeza. Sim. Possivelmente nem vai lembrar, ou cobrar, ou pensar que não teve penetração peniana e tal. Se você estiver ali envolvido e com tesão, óbvio. Eu acho que até pode falar alguma coisa assim, pô, e tal, o que houve? Pode rolar isso. E, cara, a gente tem que falar, sabe? Isso é natural. Pô, fiquei nervosão, tava te querendo muito. E, cara, eu tô te querendo muito, ele também tá.
Entendeu? Mas tá rolando uma confusão aqui, a Mas gente tá se entendendo. a gente não tá se entendendo hoje. Mas essa semana eu te pego de novo. Entendeu? E pronto, sabe? Eu acho que relaxa. Quando a pessoa consegue falar, é ótimo, né? É. Mas muitas vezes não consegue, né? Mas não Eu acho consegue porque tem essa cobrança de performance. E tem um tabu também, né? Sim. Como a gente já falou no outro podcast aqui, a gente não conversa sobre sexo. Não. Na família, na mesa do jantar, na escola, na roda de amigos. A gente É. conversa sobre putaria, sobre sexo, sobre educação, Coisas mais formação. profundas, Não né? tem. Então, Cada muitas vai vezes é desenvolvendo difícil. a sua própria ideia do que é sexualidade. Existem muitas mulheres que acham que o pênis é um termômetro sexual. Então, se eu tiro a roupa, o meu parceiro tem que ficar imediatamente com o pênis ereto. Não é assim. Não é assim. Isso pode acontecer? Pode. Pode acontecer Ser sem ela tirar a roupa. construído, né? Tá entendendo? Então... Pode acontecer o contrário também, né? De estar ereto que ela tirar e... Porque por nada, sabe? Eu acho que assim, relaxa. Porque você vai ver o todo. É porque, assim, tem uma coisa, né? Eu vou falar como terapeuta. O que você não pode dizer para uma pessoa ansiosa é para ela relaxar. Existe um lugar delicado nessa história, né? Se a pessoa está nervosa, você não pode pedir calma. Porque isso vai gerar mais nervosismo, né? Então, eu sempre tento dar uma ideia, dar uma dica, né? De uma alternativa. Para onde você leva o seu pensamento para que você não fique mais ansioso? Não é uma tentativa de relaxar. Porque a tentativa de relaxar te deixa ansioso. Sim. Então, quando eu falei... faz uma cobrança. Exatamente. Poxa, eu tenho que relaxar. O que está acontecendo comigo que eu não estou conseguindo relaxar? Boa, Olha que boa, merda. Carlinhos. Acabei de ficar mais ansioso, né? Então, no caso, né, por exemplo, de uma disfunção, se falhou, né, o pênis não ficou ereto, não é... Eu penso que antes de conversar, acho que tem que conversar. Né? Até porque a parceria pode ficar grilada lá, se o problema é dela. Mas antes disso, você com você mesmo, né, o nosso amigo aqui que teve esse problema, que tá com essa queixa, cara, não é só o pênis. Isso já resolve. Sacou? Se o pênis não ficar ereto, você tem 10 dedos nas mãos. Para começar. Tem a língua e o resto do seu corpo. Nariz, tem o nariz. Né? Nariz é Você bom, tem né? você tem muitas opções, sabe? Então, se o Exato. seu pênis não ficou ereto, é ruim, é chato, mas você ainda tem uma vida para viver sem ele, sabe? Então, isso que eu falei agora não tem a ver com ansiedade. Não tem a ver com controle de ansiedade. Né? Tem a ver com educação sexual mesmo. Muitas vezes a pessoa não sabe mesmo. Ela acha que transar é pênis e buraco e vagina e ânus. Não sabe que pode fazer outras coisas. E aí, né, o nosso papel também, né? No podcast passado a gente falou muito sobre isso, né? Na loucura lá da abstinência. Não é isso, é educação. Exato. Enfim, passando para outra pergunta, outra questão aqui que eu achei muito legal, que acho que o Francisco vai esclarecer bem. Minha primeira vez foi recentemente. Eu tive uma ereção, mas ela acabou durante o sexo. Estou bem mal por isso. Aí, entre parênteses, eu tomo ansiolíticos. Agora estou com medo de tentar de novo e falhar. Bom, esse caso, o que houve, esse indivíduo, ele conseguiu ter inicialmente uma performance e não conseguiu manter a ereção dele, muito provavelmente por novamente uma preocupação, um descontrole emocional, no sentido de ou cobrança, ou preocupação, ou desconcentração, tá entendendo? Mas ele associou ao ansiolítico. O ansiolítico teria alguma culpa nessa história? Alguma ação, né? Olha, o detalhe, só continuando o parênteses da Aham. Mônica. Ele toma ansiolítico, significa que ele é ansioso. Aham. Então já Aí temos um começa, padrão exatamente. Eu né, acho de assim, ansiedade que já obviamente que você tomar um ansiolítico, Aumenta a dose. você Imagina. pode ter uma repercussão na sua performance sexual. Mas é o que você falou. Para mim, o problema dele não é um ansiolítico, é o padrão ansioso que ele tem, tá entendendo? De ansiedade que ele tem. Ele tem um comportamento de um indivíduo ansioso. Ele é um ansioso, ele tem novamente, como a gente fala, a descarga
adrenérgica, a liberação de substâncias que vão Prejudicar levar a ereção, vão prejudicar a ereção, vão levar a redução do fluxo sanguíneo para o pênis e a dificuldade da ereção. E eu acho que muita gente procura primeiro, talvez, uma fórmula mágica para algumas coisas, e para o sexo é muito isso, e esquece de ver o todo. Porque essa ansiedade, normalmente, ela não está só na sexualidade dessa pessoa. Não está só no sexo desse camarada que perdeu a ereção no meio do caminho. Ela está na vida toda. E será que não seria legal, né, você buscar uma alternativa, assim, um esporte, atividade física, baixa a ansiedade? Será que não seria legal você fazer uma meditação que baixa também a ansiedade, né? E, principalmente, uma ajuda psicológica. Porque tem gente que vai direto para a medicação sem antes queimar alternativas que são muito mais, assim, fisiológicas, muito mais naturais, entendeu? Que não tem efeitos colaterais. Eu não sou contra a medicação, mas eu acho que existem etapas. Então, assim, será que você procurou essas etapas antes de você entrar numa medicação que, de repente, você não está indo no cerne da questão? Você poderia tomar uma medicação, mas, ao mesmo tempo, está fazendo alguma coisa para mudar um hábito da sua vida toda e melhorar em outros aspectos, não só o sexual. Melhorar a sua sexualidade como um todo, melhorar o teu dia a dia. Então, mas na prática, né? Vamos lá, falando da medicação Ou juntar, não pode e juntar psicoterapia, as coisas? né? Nós temos populações distintas, né? Um paciente jovem que não tem fatores de risco, que ele não é diabético, não é hipertenso, não tem alterações do colesterol, ele não é sedentário, não é obeso, não tem abuso de álcool, de cigarro e etc., que são os fatores de risco. Esse paciente ele tem um quadro de disfunção erétil de origem psicogênica. Então, o importante dele, o mais importante para esse indivíduo é o atendimento e o aconselhamento psicológico. Obviamente que as medicações elas podem entrar como um auxiliador, mas o foco principal tem que ser a questão psicológica. Se você pegar um indivíduo que tem 50 anos, 60 anos, que tem diabetes, que tem uma disfunção erétil que pode ter um componente orgânico, a medicação atua perfeitamente para esse indivíduo. O próprio profissional vai ter vai levar essa questão psicológica, mas não precisa ser uma coisa tão específica, porque existe outros fatores. Bacana que você falou que são públicos diferentes. Públicos Depende diferentes de do cada que você... caso. Você precisa individualizar os casos. Mas eu acho que, de qualquer forma, Fran, vê se você concorda, mesmo que ele esteja em uso de medicamento e tal, se tem algum fator ansiogênico, né, a pessoa tem uma ansiedade, vale sempre a pena investir também nessas questões mais comportamentais. Mas, né? com certeza, porque a disfunção erétil ela pode ser psicogênica, ela pode ser orgânica. A psicogênica ela pode ser pura, a orgânica nunca é pura. Sempre vai ter uma ação psicogênica agravando aquele problema orgânico. Então, o indivíduo ele tem um problema orgânico, ele tem pouco fluxo sanguíneo para o pênis por uma série de fatores, como eu falei, os fatores de risco. Obviamente que ele vai ter o quê? A sua cobrança emocional sobre o caso dele. O físico leva, nesse caso o físico pode levar a uma necessidade de um uma aconselhamento disfunçãozinha emocional, vamos dizer assim. Exatamente. Por quê? Pela ansiedade e pela cobrança. Tem uma pergunta muito interessante aqui que a Mônica já respondeu, mas eu acho que vale a pena aprofundar. Fisioterapia pélvica também é indicada nas disfunções sexuais? Sim. A fisioterapia pélvica anda de mãos dadas com a urologia, que a gente fala na nossa linguagem mais técnica, que é o padrão ouro, ou seja, é o melhor tratamento, com mais comprovação científica
para o tratamento das disfunções sexuais masculinas, seja ela ejaculação rápida, seja ela disfunção erétil. Mas a fisioterapia como um agente, né, que faz uma terapia física também pode ajudar. Então a gente trabalha, né, com vacoterapia, por exemplo, que é aumento do fluxo sanguíneo para aquele pênis, com algumas terapias, né, que são comportamentais, ou seja, a gente dá alguns aconselhamentos para esse homem. A fisioterapia realmente assim está cada vez mais abrindo caminho, mostrando evidência científica nessa abordagem desses pacientes com disfunção sexual masculina, sempre de mãos dadas com a urologia, né, Fran? A fisioterapia ela já tem um papel assim, fundamental, né? Na questão feminina, que a gente não é a questão aqui, ela já está bem sedimentada, né? Acho que as medicações orais na última década ela veio favorecer muito aos homens e infelizmente as mulheres não têm ainda um comprimidinho mágico que melhore o seu desejo, o seu prazer, sua lubrificação. Então quem vai fazer isso, a meu ver, é a fisioterapia pélvica que vai ajudar essas mulheres. Nos homens é algo novo, a fisioterapia peniana ela vem crescendo, ou seja, essas manobras todas vão auxiliar os homens e nós vamos associar nesses casos a psicoterapia e o tratamento medicamentoso. Acho que é um tratamento interdisciplinar, né? Com mais de uma especialidade. Exatamente, todo mundo atuando junto. Maravilha. Eu vou ler um último comentário aqui que eu achei maravilhoso, que é um afago para o nosso ego também. Ontem eu fui ter a minha primeira vez, mas eu não conseguia manter ereto por muito tempo. Acabamos não transando e ficando apenas nas preliminares. Eu tô me sentindo muito melhor com esse vídeo. Ai, lindo. Olha que ele entendeu, né? Ele entendeu a mensagem. Me deu vontade de chorar. Amigo, vocês transaram. Sim. É isso. Isso aí. Transar. A transa é isso. E transar muito provavelmente muito mais gostoso do que muita gente transa. Já chega entrando, incomodando e terminando sem que o outro tenha terminado. Exato. Exatamente. Acho que imagina assim, daqui pra frente, né? Com mais tranquilidade, que bom. com o pênis ficando ereto, ele podendo também penetrar. Nossa. Eu achei um exemplo, porque isso não é comum. O homem tende, quando ele falha, ele tende a se encapsular. Ele se fecha dentro de uma bolha de tristeza. Eu costumo dizer que o homem que falha é igual o pensador de Rodin. Aquele cara que está pensando assim, com aquela mão no queixo, pensando, caramba, e agora? Tá entendendo? Ou seja, ele se desliga para tudo e não tem vontade de fazer mais nada. Então, eu parabenizo esse camarada que, diante de uma dificuldade da resposta peniana dele, ele buscou uma alternativa e teve uma performance agradável. E ele saiu da sociedade ocidental penetrativa. É o máximo isso. E o barato é que ele percebeu isso depois. Quer dizer, ele falou, não conseguia manter ereto por muito tempo. Acabamos não transando e ficando apenas nas preliminares. Meu amigo, vocês transaram. É claro. E ele só percebeu isso depois que ele viu o vídeo. Que legal, né? Muito legal, cara. Esse comentário tem 1 ano já. Com certeza, se esse casal continuou a relação, com certeza tiveram uma vida sexual interessante, né? Porque Exatamente. entender que a penetração pode não ser o carro-chefe de uma relação é fundamental. Muito bom. Inclusive para aquele que não tem problema de disfunção. Porque Exato. ele não investe 100% na penetração. E se for um casal hétero, essa mulher vai ser muito mais agradada, vai gozar muito mais se ele usar o corpo inteiro. Exato. Não só o pênis, né? Aham. Que bonito, né? Legal.
Amei. Então, vamos fechar. Esse Fechar com podcast essa- feliz. Ai, Muito que bom. delícia. Parabéns. Cara, eu me lembro dessa. Que isso. Foi inesquecível essa. Bem, depois desse final feliz aqui do nosso podcast número 12, vou pedir para a Mônica divulgar aqui os canais de comunicação com a galera que quiser se comunicar, mandar perguntas, sugestões. Mônica, qual é o melhor canal para a galera se comunicar com você? Então, gente, é só guardar na cabeça assim, Mônica Lopes, muito prazer. Aí Instagram é isso, YouTube é isso, Facebook é isso. Então vocês me acham nesses 3. O melhor de todos é Instagram, pelo direct, né? Se você quiser falar só comigo. Ou tá ali no Stories, participar, que eu vou adorar. Me seguindo, me recomendando, se você achar legal, todas essas informações, para que a gente faça mais pessoas entenderem que a vida sexual é muito mais do que penetração, do que ter ereção, muito mais do que isso, é muito mais amplo, tá? Maravilha. Agradecer aqui o apoio da Clínica Saluter, que mantém o nosso podcast vivo. E agradecer mais uma vez aqui ao casal pelo convite que me fizeram. Muita honra participar. Valeu. E ó, nós vamos fazer 10 anos de Saluter, dia 14 de março. Olha que beleza. Precisamos comemorar. Muito bom. Parabéns para nós. Parabéns. Tô contigo, hein?